Fala galera, iniciando nossa 15ª aula do nosso curso de raciocínio lógico. O tema vai ser regra de 3 composta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe os vídeos e comece a acompanhar os nossos cursos. Vamos lá. A regra de 3 composta, ela é dita composta por quê? Diferentemente de uma regra de 3 simples, a regra de 3 compostas envolve mais de 2 pares de grandezas, que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Para a resolução de uma questão de regra de 3 composta, vamos utilizar 4 passos de resolução. O primeiro passo vai ser organizar as grandezas em colunas, denotando o significado de cada uma delas. O segundo passo vai ser verificar se as demais grandezas em relação à nossa variável são direta ou inversamente proporcionais. A partir daí, simplificamos as grandezas que estão na mesma coluna para poder facilitar o nosso cálculo e, por fim, efetuamos o cálculo. Como o cálculo é feito? Igualamos a grandeza a ser encontrada ao produto de outras grandezas, realizando as devidas inversões entre as proporções, caso necessário. Ou seja, após termos feito a nossa simplificação e temos também organizado as colunas e verificado se são inversamente ou diretamente proporcionais, devemos inverter ou não as frações, caso seja necessário, para encontrar a grandeza. Vamos para um problema que vai facilitar a nossa compreensão. Vamos lá. Em uma obra, 20 operários, em 10 dias de 8 horas, pavimentam 16.000 metros de estradas. Quantos dias de 10 horas seriam necessários para 16 operários, cuja eficiência é o dobro da dos primeiros, pavimentarem 32.000 metros de estrada, cujo grau de dificuldade de trabalho equivale a 4/5 da primeira? Bom, vemos que essa questão, ela com certeza não é uma questão de regra de 3 simples. Por quê? Temos mais de 2 pares. Temos o par operários, temos o par dias, que vai ser a nossa variável, temos o par metros de estrada, temos o par eficiência e temos também o par dificuldade. Certo? Vamos lá então. Além disso, também temos o par o quê? Horas, que vai ser colocado como produtividade. Vamos lá. Vamos agrupar essas variáveis fazendo o nosso primeiro passo, que é organizar grandezas semelhantes em colunas, denotando o significado de cada uma delas, ou seja, temos uma coluna para operários, uma coluna para o tempo em dias, uma coluna para produtividade em horas por dia, uma coluna para o serviço. Nesse caso, o serviço é o quê? Quantidade de pavimentação em metros, uma coluna para eficiência e uma coluna para dificuldade. Bom, temos que o nosso segundo caso tem uma dificuldade de 4/5, que equivale a 80% ou 0,8 da dificuldade inicial. Beleza, vamos agora para o segundo passo. O segundo passo é verificar qual que é a relação entre as grandezas, entre a nossa grandeza que se encontra a variável e as outras grandezas. Vamos lá, uma por uma. A relação entre as grandezas operários e tempo. Bom, quanto mais operários temos trabalhando, isso faz com que o serviço seja mais rápido. Se o serviço é mais rápido, demanda uma menor quantidade de tempo. Então, temos que as grandezas operários e tempos em dias são inversamente proporcionais. Então, representamos como? Bom, com o aumento de operários, uma setinha para cima, temos uma diminuição em dias. Certo? Fizemos o quê? Setas em sentidos inversos, para representar essa inversão na proporção.
Bom, agora vamos analisar a relação entre produtividade e tempo em dias. Bom, quanto maior a produtividade, menor o tempo em dias. Então, temos o quê? Essa grandeza também é inversamente proporcional em relação à quantidade, à grandeza, tempo. Então, assim como operários, essa variável produtividade vai ter uma seta no sentido inverso da seta tempo em dias. Vamos lá, mais uma análise. Serviço e tempo em dias. Quanto mais serviços temos, demanda a maior quantidade de tempo, ou seja, mais serviços, mais tempo, diretamente proporcionais. Então, ambas as setas vão estar no mesmo sentido. Nesse caso, para baixo. Vamos lá, mais uma. Eficiência. Com funcionários mais eficientes, temos o quê? Uma maior produção, menor quantidade de tempo. Então, já explica tudo. A eficiência e o tempo são inversamente proporcionais, porque com a maior eficiência temos um menor tempo. Setas em sentido contrários. Então a eficiência vai ter a seta para cima. E por fim, dificuldade. Bom, temos uma maior dificuldade no trabalho. Então, é mais fácil ou é mais difícil fazer o trabalho? É mais difícil, certo? Se o trabalho é mais difícil, ele demanda mais tempo para ser feito. Então, a grandeza dificuldade é diretamente proporcional ao tempo em dias. Das grandezas analisadas, então, temos que, em relação ao tempo, as grandezas operários, produtividade e eficiência são inversamente proporcionais, e as grandezas serviço e dificuldade são diretamente proporcionais. Beleza, vamos para o terceiro passo, que é simplificar, se possível, os valores das grandezas que se encontram na mesma coluna, ambos pelo mesmo valor. Tranquilo, por exemplo, vimos que 20 e 16 podemos dividir ambos os valores por 4, para facilitar o cálculo. Assim como a produtividade, como ambos são números pares, pode ser dividido por 2. E o serviço também. 32.000 nada mais é do que o dobro de 16.000. Então, fazendo a divisão de 16.000, facilitamos o nosso cálculo. A nossa tabela resultante vai ser a seguinte, com valores muito mais fáceis de serem utilizados. Vamos agora para o nosso último passo, o quarto passo. Igualar a grandeza a ser encontrada ao produto das outras grandezas, realizando as devidas inversões entre as proporções, caso necessário. Ou seja, seria igualar 10 sobre x ao produto de todas as outras grandezas. Porém, por exemplo, 10 sobre x vai ser igual ao quê? A grandeza serviço, ela é diretamente proporcional? É. Então, 10 sobre x vai ser igual a meio vezes 1 sobre 0,8, que também é diretamente proporcional. Já as outras, que são inversamente, vão ser invertidas, ou seja, ao invés de multiplicar 5 quartos com os operários, invertemos para 4 quintos. Ao invés de multiplicar a produtividade de 4 quintos, invertemos para 5 quartos. E ao invés de multiplicar a eficiência, meio, invertemos para 2. Algebricamente, seria isso aqui, ó. 10 sobre x vai ser igual a 4 quintos, que é o inverso de 5 quartos dos operários, porque os operários temos que é uma grandeza inversamente proporcional. Depois, temos a relação entre a produtividade. A relação entre a produtividade também é uma relação o quê? Inversamente proporcional. Então, invertemos de novo. Agora temos 5 quartos. Depois, temos a relação entre serviços, 1 sobre 2. Direta, não precisa inverter. Já a relação entre eficiência é necessária a inversão. Então, fica 2 sobre 1. E, por fim, a dificuldade, 1 sobre 0,8. Simples. Vamos lá. A grandeza a ser encontrada é igual ao múltiplo de todas as grandezas, ou seja, multiplicamos operários, dificuldade, produtividade, eficiência e também a quantidade de serviço. Porém, antes de fazer isso, temos que inverter se existem grandezas inversamente proporcionais. Simplificando essa equação,
temos que 10 sobre x é igual a 1 dividido por 0,8, ou seja, a quantidade de dias necessária é 8 dias. Se você tem alguma dúvida, peço que refaça o problema com calma, reassista o vídeo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu!